Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos inspire para levar ao coração de cada um de vocês um pouco de conforto, mais harmonia, mais tranquilidade, força para vencermos essas dificuldades que estamos passando agora no momento. Nossa palestra, o tema dela é: a melhor via para chegar à felicidade é a do bem. É a felicidade que nós vamos abordar. Como atingirmos esta felicidade? Na parte 4ª do Livro dos Espíritos, Felicidade e Infelicidade Relativas, que é do capítulo 1º, Penalidades e Prazeres Terrenos, Kardec, no número 920, nos faz a pergunta: o homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? Não, é a resposta do Espírito, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar estes males e ser tão feliz quanto se pode na Terra. Na pergunta 921, Kardec continua com a pergunta: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Mas enquanto isso, cada um pode garantir para si uma felicidade relativa? Ao que o Espírito responde: o homem é quase sempre o agente de sua própria infelicidade. Ao praticar a lei de Deus, e se pouparia dos males e desfrutaria de uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. É como Kardec nos define logo nas 2 primeiras questões sobre as penalidades e prazeres terrenos. E assim, podemos refletir, comecemos refletindo sobre o que é felicidade, o que é a palavra felicidade. Ou então, podemos falar nela, certo? E o que a gente faz quando a gente pensa ou fala nela? A gente associa à condição existencial humana e a algo que muito desejamos. A felicidade, na verdade, é o nosso desejo supremo. É o que nós almejamos alcançar. Aí vem a pergunta: mas o que é a felicidade? Ou então podemos perguntar: o que não é a felicidade? Geralmente, quando relacionamos a felicidade, nós a relacionamos a condições materiais privilegiadas, certo? A gente pretende ser admirado pelas multidões, ter honra, ter poder, ter dinheiro. É a riqueza que nós podemos desfrutar neste mundo que nós associamos à palavra felicidade. Felicidade é termos, certo? Os bens materiais, muitas vezes. Ou então, geralmente isso acontece em momentos de crise, certo? Nós buscamos em manuais de autoajuda, em livros, com nossos conselheiros, muitas vezes, certo? Nós vamos buscar o quê? A receita da felicidade. A receita que é o que precisamos ter para o nosso bem-estar interior. O que precisamos ter para desfrutarmos da tranquilidade, da harmonia e da paz do espírito. Essas perguntas, essas questões, certo? São aspirações nossas. Elas revelam nossa própria condição humana. Elas revelam
o nosso pensar, as lutas íntimas que nós temos, elas revelam a luta entre a paixão, o desejo de desfrutarmos bens e a paz do espírito. Estes sentimentos, certo? Eles revelam exatamente o quê? Eles revelam a nossa condição humana. Somos nós, seres, que estamos aqui em busca de algo. Esse algo a gente chama de felicidade, certo? Agora, normalmente, como nós vimos antes, nós buscamos esse algo, essa felicidade, certo? Nas coisas materiais, naquilo que nós temos à nossa disposição aqui nesta terra. Como já falamos lá atrás, certo? Riqueza, dinheiro, glória, poder, certo? Bens que nos satisfaçam, na verdade, o nosso ego. Agora, eles satisfazem o nosso espírito, certo? Nós vemos tantas pessoas por aí, pessoas que vivem ao lado de outras para viverem felizes, vivem com suas famílias, com suas esposas, com suas namoradas, com seus filhos, certo? E nós perguntamos, será que eles são felizes? Será que apenas esses relacionamentos familiares, de amizade, são suficientes para nos trazer a felicidade? Quantos e quantos há que, sendo solteiros, possuem uma alegria nos olhos? Tantos há que vivem sozinhos, se sentem bem, não sentem a solidão e se sentem felizes. Ao mesmo tempo que também há aqueles que vivem na solidão, na tristeza, na angústia. Como conseguirmos a felicidade? Essas situações, elas nos satisfazem? Como que nós poderemos satisfazer-nos nas condições em que nós vivemos? Nós criamos nossas condições, certo? Dentro de nós, certo? Nós vamos encontrar a busca de felicidade. A felicidade não está no outro. A felicidade não está nos bens materiais. Onde então vamos encontrar essa felicidade? Será que em algum momento nós já fomos felizes? Talvez tenhamos ficado satisfeitos com as condições que nós enfrentamos, que achamos que deu felicidade. Será que essa felicidade é a felicidade mesmo? Ou é apenas uma euforia? Precisamos fazer uma distinção entre felicidade e euforia, coisa que normalmente nós sobrepomos uma à outra, considerando a euforia estar num estado feliz e achando que para termos felicidade temos que estar sempre eufóricos. Muitas vezes, na dor, na medida que consigamos estabelecer nossas conexões com o mais alto, nossas conexões com os nossos espíritos que nos ajudam, nossas conexões com Cristo, nossas conexões com o Pai. É aí, quando nós estabelecemos estas conexões, é que nós vamos realmente encontrar a felicidade, e não nos bens materiais. A euforia, ela é uma alegria, entre aspas,
A euforia é a aparência da alegria. Quantas vezes nós estamos eufóricos, mas lá no fundo, nossos corações estão sofrendo. Para os outros, para aqueles que nos rodeiam, nós apresentamos um rosto alegre. Mas se olharmos bem nos seus olhos, nós vamos encontrar ali muitas vezes um olhar triste, um olhar que não está satisfeito consigo, não está satisfeito com a vida, não está satisfeito com essa existência, apesar de toda a euforia que possamos mostrar. Muitas vezes, até numa cama doentes, na medida em que nós alcançamos a paz interna, nós poderemos viver um estado de felicidade. Felicidade, portanto, não é aquilo que nós demonstramos necessariamente exteriormente, mas a felicidade é aquilo que nós sentimos dentro do nosso coração. É aquela paz, aquela harmonia que nos dá a felicidade. É a paz, é a harmonia, é a nossa ligação com o nosso Pai maior. É aí que nós vamos encontrar a felicidade. E como que nós vamos encontrar essa felicidade? Como ser felizes? Como que nós vamos encontrar a harmonia? Um dos caminhos, logo no início, com certeza, é através da educação e através da ética. Pela educação, nós aprendemos, nós conhecemos, nós interiorizamos esse conhecimento para que possamos vivenciá-lo. E a ética é o nosso ser interno, é nós sermos moralmente o mais elevados possíveis, é nós sermos moralmente dignos, moralmente voltados para o bem-estar do nosso próximo. Mas para isso também temos que procurar nosso bem-estar interno. Então, na medida que nós procuramos nosso bem-estar interno, nós poderemos nos voltar para o próximo e assim nós vamos conseguir estabelecer as condições para aprendermos e para termos a ética. Ética é uma palavra fundamental. O que é ser ético? Ético, poderíamos dizer que é ser verdadeiro. É ser verdadeiro primeiro consigo mesmo, não se enganar. Se autoconhecer, se examinar por dentro, conhecendo-se, conhecendo nossas capacidades, conhecendo nossas deficiências, conhecendo aquilo que nós fazemos de bem, conhecendo aquilo em que escorregamos e que nos deixamos levar pelo mal. Na medida que nós conhecemos, nós poderemos tomar posições, então, para nós vivenciarmos e desenvolvermos internamente a nossa ética, a nossa moral, o nosso eu ligado a Deus de uma forma verdadeira, certo? E para isso, e assim, na medida que nós nos ligamos a Deus, na medida que nós conseguimos nos interiorizarmos, na medida em que nós conseguirmos nos conhecermos, nos autoconhecermos, nós estaremos desenvolvendo as condições para termos uma vida verdadeiramente humana, certo? Uma vida voltada para nós, para o nosso próximo, respeitando-nos a nós mesmos e respeitando o nosso próximo.
E ao mesmo tempo que nós fazemos isso, nós saberemos respeitar este planeta que nos recebeu. Nós sabemos respeitar esta natureza que nos envolve. Nós saberemos respeitar o ambiente e aqueles com os quais convivemos. Nós saberemos bem utilizar aquilo que a humanidade, através dos conhecimentos milenares, nos dispôs, certo? A tecnologia, os instrumentos necessários para nos aperfeiçoarmos e não para dominarmos o nosso próximo, mas para nos aperfeiçoarmos. E à medida, então, que nós consigamos nos aperfeiçoar, nós poderemos, então, dizer sim, que nós temos condições de ajudar o nosso próximo. Temos condição de realmente olhar com olhos de amor para aqueles que nos rodeiam. E aí nós veremos que nosso amor vai se ampliando de nós para nosso círculo familiar, nossos círculos de amizades, nosso círculo em volta de todos aqueles que conhecemos. Ele vai se ampliando e nós vamos aprendendo a amar, a respeitar, a honrar a humanidade. É nessa humanidade em que vivemos. Essa humanidade que nos dá o campo de avançarmos, que nos dá o campo para evoluirmos. E é essa humanidade que nós temos que ajudar à medida que recebemos dela. Devemos dar. Se temos pouco, damos todo o pouco que temos. Se temos muito, vamos dar muito para essa humanidade que nos rodeia, para este planeta que nos recebe, para todos aqueles com quem nos relacionamos, com quem nos envolvemos, com todos aqueles a quem podemos dirigir um pensamento positivo, um pensamento de amor, de solidariedade, um pensamento cristão. Assim, nós aprendemos e nos educamos. Sim, nós vamos aprendendo e nos educando. Grande parte de nós tivemos nossos aprendizados nas salas de aula. Nós tivemos nossa aprendizagem tradicional. Nós tivemos nossa aprendizagem na família, certo? E nós temos aprendizagem de todos aqueles que nos rodeiam. A própria natureza nos oferece aprendizagem. Nossos amigos, até nossos inimigos são um instrumento de aprendizagem para nós. E é um instrumento difícil. É um instrumento talvez mais valioso do que a aprendizagem que nós temos com um amigo. Mas nós aprendemos, certo? E nós aprendemos então e nos educamos não só pela mão dos nossos mestres, pela mão daqueles que nos rodeiam, pela mão daqueles que convivem em volta de nós, certo? A aprendizagem, na verdade, ela é uma aprendizagem própria, nossa, interna. É uma aprendizagem de nós como sujeitos atuantes temos que levar à frente. Porque com essa aprendizagem nós conseguiremos viver aquilo que nós propomos. Nós conseguiremos aprender a amar. Nós conseguimos aprender a respeitar o nosso próximo. Nós aprendemos a respeitar nossos inimigos, nossos desafetos. Espero que não tenhamos inimigos, apenas desafetos a gente sempre tem. Nós não somos perfeitos. Ainda estamos presos à carne e sujeitos a fraquezas. Mas vamos usar dessas fraquezas para o nosso aprendizado. Assim, nós vamos ver que
a questão da felicidade, a questão da felicidade humana, certo? Ela não está circunscrita apenas aos bens efêmeros. Ela não está circunscrita apenas àquilo que nos rodeia, certo? Ela pressupõe, verdade, ela pressupõe a existência do problema que nós temos de cuidarmos de nós, do problema que nós temos de sabermos utilizar aquilo que nos rodeia, a tecnologia, tudo isso que nos rodeia, para termos uma vida feliz. E, para termos uma vida feliz, precisamos aprender a conviver com o nosso próximo, a conviver com aqueles que nos rodeiam, a conviver com todos os que cruzamos na rua. Será que nós damos um bom dia para aquele pobre que está ali mendigando muitas vezes? Alguns nem dão a moeda, outros dão a moeda, jogam. Será que a gente deseja, no momento em que doa, ou mesmo que não tenha a moeda para doar, mas deseja para ele, para essa pessoa que está ali sofrendo, infeliz, deseja o bem para ela, deseja que ela tenha um pouco de felicidade, deseja que ela tenha sentimentos de amor, de caridade, para encontrar a felicidade. Quem sabe ela consiga, apesar de não ter bens materiais, apesar de estar passando fome, um olhar, um sorriso para uma pessoa dessas pode ser um conforto espiritual muito grande. E é assim que nós temos que cuidarmos da nossa vida para satisfazermos as nossas necessidades de felicidade. E essa necessidade, ela tem que ir além. Nós não podemos ficar na necessidade. Nós temos que construir a felicidade, certo? É construindo a felicidade que nós vamos alcançar. E isso nós vamos conseguir na medida que nós atinjamos o próprio íntimo da nossa alma. Nós nos olhemos por dentro, nós nos conheçamos, nós nos envolvemos, nós aprendamos a nos amar. Sim. Será que a gente se ama? Ou a gente acaba se detestando? A gente se olha no espelho, só vê críticas daquilo que nós estamos refletindo. Mas se nós criarmos um espírito de amor dentro de nós, nós vamos sair dessa visão apenas exterior que está refletida no espelho, vamos nos voltar para dentro de nós e vamos ver que nós temos sim mazelas, mas nós temos muita coisa boa guardada, muita coisa que já foi feita e muita coisa que está guardando o nosso impulso para realizar o bem, realizar o amor. Assim, se nós lemos os evangelhos, o que nós vamos encontrar? Qual é a máxima do evangelho? É o amor. E o amor, ele se manifesta na felicidade. Assim, nós vamos perceber que a felicidade verdadeira é uma conquista do espírito. Porque o amor nós temos que cultivar. Na medida que cultivamos, nós vamos encontrando no caminho do cultivo do amor, mesmo que tenha espinhos, nós vamos encontrando nesse caminho do amor a felicidade, certo? A felicidade, pois todos nós
fomos criados por Deus para termos felicidade, para termos a felicidade eterna. Nós somos cabeçudos, caímos, levantamos, caímos, recusamos Deus. Encarnação após encarnação, nós vamos procurando nossas verdades, nossas felicidades, e nós não vamos encontrando. Mas, na medida que nós vamos nos interiorizando, nós vamos descobrindo lá dentro a felicidade, a capacidade de amar, portanto, a capacidade de termos felicidade, a capacidade de desenvolvermos a felicidade, porque nós fomos criados para vivenciarmos uma felicidade eterna, que é no momento em que, libertos da carne, não mais retornaremos a ela e assim poderemos viver unidos ao nosso Pai numa felicidade suprema, numa felicidade eterna. E é isso que nós vamos conquistando no nosso dia a dia. Portanto, a felicidade, ela é conquistada. Ela não existe assim, cai do céu e, eu sou feliz. Não. Ela é conquistada com alegria, é conquistada com a dor, é conquistada com o amor. É essa conquista que nós temos que ter, procurar. É a felicidade suprema. É a felicidade de nos reencontrarmos no mais alto com o nosso Pai. Assim, tudo o que precisamos para sermos felizes não está fora de nós, está dentro de nós, está em nossos corações. E se nós decidimos por ser felizes, não há nada que possa nos impedir de ser felizes. Só uma coisa nos impede de ser felizes: nós mesmos. Na medida em que nos deixamos envolver pela negatividade. Elevemos sempre nosso padrão vibratório para que vivamos felizes, para que nós possamos criar dentro de nós essa felicidade. Portanto, vamos viver felizes. E isso devemos começar quando? Agora. Neste momento. Não vamos deixar para amanhã. Vamos vivenciar hoje. Vamos sorrir. Vamos valorizar tudo que está em nossa volta. Principalmente aquelas coisas mais simples. Às vezes, quando era pequeno, eu gostava de ficar olhando formiguinhas. Eram saúvas. A gente fazia as maldades de tirar a cabeça delas às vezes, mas eu admirava aquele caminhar delas, carregando aquele peso enorme, 3, 4, 10 vezes maior que elas, aquelas folhas, levando o seu sustento. E eu ficava feliz, ficava alegre de ver aquilo. Era uma distração. Aprendi a valorizar. Aprendi a valorizar com isso. No aprendizado, superando as maldades, a valorizar o bem, a valorizar a natureza, a valorizar os animais, a valorizar as pessoas, a valorizar meus amigos, minha família. Outra coisa, não guardemos mágoa. A mágoa é a negação da felicidade. Mágoa. E essa mágoa, geralmente, ela nos leva a um sentimento de culpa. Não há nada mais ruim do que o sentimento de culpa. Nos sentirmos culpados por alguma coisa. Não. Nós temos que ver nossas quedas, todos nós caímos. Mas nós temos que fazer
das nossas quedas um degrau para subirmos mais alto e não nos deixar levar-nos pelo sentimento de culpa, ou ainda pior, entregues à autopiedade. Ai, coitadinho de mim. Não, ninguém é coitadinho. Nós somos seres humanos em busca de felicidade. Com sofrimento, com alegria. Não existe coitado. Existem seres que buscam crescer, que buscam evoluir, que buscam a felicidade. E assim, em vez de mágoas, sejamos otimistas. Procuremos vibrar com as nossas conquistas. Sim, nós temos muitas conquistas. Geralmente nós vemos exatamente o lado negativo. Ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo. Não. Vamos pensar nas coisas positivas que nós fazemos. No nosso balanço final do dia, não lembremos apenas as coisas ruins que passamos naquele dia.